Obrigado, Senhor, por mais uma vez Ele está aqui disponibilizando, Pai, para levar a Tua palavra que é o nosso alimento, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra, Pai, que é eficaz. Que o Senhor possa falar conosco, nos edificando, nos encorajando, nos exortando, nos consolando mais uma vez por meio do Teu Espírito. Fique mais uma vez à vontade, assim que eu te peço, e peço em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Amém. É um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado, Pedro, família, pastor Mateus, são amigos tão queridos. É um privilégio mesmo. Eu me chamo Isaías, congrego ali na Lagoinha Matriz, auxiliando o pastor Flavinho. Casado, minha esposa chama Núbia. Tem uma filhinha junto com ela de 2 anos, a Isis. Ela é a minha cara. Só que nela, a minha cara deu certo, que ela ficou muito bonitinha com o meu rosto estranho. Eu sei que você está falando, oh, tadinha. Mas deu certo, mas é um milagre que só Deus pode fazer. E glória a Deus por isso. E tenho tido o privilégio e a graça de Deus de caminhar com gente muito mais crente que eu. Queria muito louvar a Deus pela vida do Pedro, louvar a Deus pela vida da Lagoinha Mangabeiras. Será que você pode aplaudir o Senhor por esses 7 anos dessa igreja? Deus é bom demais, meu irmão. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João, capítulo 2. Eu quero ler um texto que você já conhece, certamente. Já ouviu alguma vez alguma mensagem. Certamente já fez algum devocional. Mas já há algum tempo Deus tem falado comigo nesse texto. E eu queria compartilhar algumas coisas que Deus particularmente tem trazido ao meu coração. E já que hoje é um dia de festa, nós estamos aqui num dia bem atípico. Um domingo bem atípico. Eu tenho certeza que não é todo domingo que tem essas mesas. Não é todo domingo que tem essas florzinhas, esse negócio de espelho aí bonitinho, ou é todo dia, Pedro? Que tem aquele... Então, eu já vi um negócio especial ali de comer, os irmãos, foquem mais aqui na palavra, eu sei que os olhos de vocês toda hora estão ali, mas é todo dia que tem, né? Todo domingo que tem aquela mesa abençoada. Eu vou vir aqui domingo, então, vou passar aqui antes. Mas eu queria compartilhar, já que é um tempo de festa, falar sobre Jesus em uma festa de casamento, uma transformação que Jesus opera num lugar muito peculiar, ele transforma a água em vinho. Eu queria ler o texto com você. João capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora, levem um pouco ao encarregado da festa, e eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Feche seus olhos por um instante. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Oramos a Ti nessa manhã para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento espiritual. Pai, tire toda a obstrução da comunicação do céu agora. Agora a Tua palavra está aberta, Pai. Agora os nossos ouvidos estão atentos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então traga para nós direção, traga para nós, Pai, consolo, traga para nós exortação, traga para nós, Pai, iluminação, para que possamos perceber e discernir tudo aquilo que tem nos impedido de fluir plenamente na Tua presença. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Irmão, João é o 4º evangelho que está aí na ordem da sua Bíblia. Mas diferente dos 3 primeiros, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, João não é um evangelho que tem essa mesma ótica.
O evangelho de Marcos é o primeiro evangelho escrito que nós temos na Bíblia. É a partir de Marcos que o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas se desenvolve. Cada um desses três evangelhos tem um objetivo muito peculiar. João é diferente porque ele é o último evangelho a ser escrito. E os desafios que João enfrentava eram desafios diferentes desses três evangelhos. Mateus quer provar para os judeus que Jesus era o cumprimento de todas as profecias a respeito do Messias esperado. Marcos escreve mais para os gentios, com o objetivo de provar principalmente aqueles que viviam fora de Jerusalém, aqueles que estavam na região da Galileia, da região da Judéia, e assim poderiam crer que Jesus também era o Messias. Ele tinha um poder sobre o império das trevas. Lucas escreve a um homem chamado Teófilo, provando para esse homem que Jesus era de fato o escolhido de Deus, o Messias esperado. E o evangelho de Lucas é dividido em duas partes, Lucas e Atos dos Apóstolos. Já João escreve para enfrentar uma heresia que nascia e encontrava abrigo na igreja primitiva. Era uma espécie de gnosticismo primitivo. Eles acreditavam que de fato Jesus era o Messias escolhido, mas ele não podia ser um Deus e homem ao mesmo tempo. Então alguns diziam que Jesus era um espírito que se manifestava enquanto viveu em terra. Outros diziam que Jesus era um homem evoluído, mais evoluído que outros homens. João, então, escreve esse evangelho para mostrar que, ao mesmo tempo que Jesus ele era plenamente Deus, e é por isso que ele inicia o evangelho não com uma genealogia, não mostrando as profecias do povo de Israel. Ele começa dizendo: no princípio era aquele que era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. Ele mostra que Jesus Cristo é Deus, mas não só Deus, é um Deus que veio em carne, e na carne de Cristo habitava corporalmente a plenitude da divindade. Ele se tornava um ser único, um único ser plenamente Deus e um único ser plenamente homem. É o que é chamado na teologia de união hipostática. E esse ser, essa divindade, o nosso Deus, o nosso Senhor, João separa aqui pelo menos 7 sinais, 7 milagres que provam inequivocamente que Jesus é Deus, que Jesus tem poder sobre a criação, poder sobre a humanidade, poder sobre as doenças, poder sobre o império das trevas, poder sobre a natureza pecaminosa. Ele faz uma seleção de 7 sinais, e depois de falar dos 7 sinais, o evangelho dedica a falar sobre a paixão de Cristo, sobre os últimos dias de Jesus, sobre a morte e a crucificação de Jesus. Para que você tenha ideia, os outros 3 evangelhos separam aproximadamente 2 capítulos para falar sobre a última semana, a morte e a ressurreição de Jesus. Já João separa metade do seu evangelho, a partir do capítulo 14. Tudo o que nós lemos, ouvimos e entendemos é a última semana de Jesus, incluindo a sua morte e a sua ressurreição. Mas já no capítulo 2, e aqui entrando no texto que nós acabamos de ler, nessa perícope, João é muito peculiar em separar um milagre para iniciar a trajetória ministerial de Jesus. Depois que Jesus é batizado, depois que ele chama os seus discípulos, agora ele inicia o seu ministério público. Agora ele começa a manifestar-se como Messias diante das pessoas, começa a pregar que é chegado o reino de Deus. Mas ele inicia o ministério em um lugar muito peculiar, e eu não sei você, mas certamente, imagine comigo, Jesus é o homem mais importante que já pisou na face da terra. Sendo o homem mais importante que já pisou na face da terra, certamente ele tinha muitos compromissos importantes para participar. Eu imagino um político numa agenda de domingo, imagine o prefeito de Belo Horizonte agora, nesse momento. Eu tenho certeza que o telefone dele não para de tocar. Eu tenho certeza que ele tem uma agenda extensa. Se não estiver cumprindo nenhum compromisso hoje e amanhã, certamente ele tem uma agenda muito extensa para se cumprir, porque é uma pessoa que tem muita responsabilidade. Agora imagine você, Jesus Cristo, com a responsabilidade de livrar a humanidade dos seus pecados, de redimir o homem. Ora, ele devia ter muitos enfermos para curar. Ele devia ter muitas casas para visitar. Ele devia ter muitos compromissos com a pregação do evangelho, mas o que me chama a atenção é que Jesus, no meio de uma agenda divina extremamente exaustiva, grandiosa, um convite faz com que ele pare essa agenda
e que ele vá participar dessa agenda. A Bíblia diz, no versículo 1, que no terceiro dia havia um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. O versículo 2 diz, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Irmãos, Jesus interrompeu a sua agenda ministerial para participar de uma celebração em uma festa de casamento. Você sabe o que isso já nos ensina em uma primeira aplicação? Jesus ama famílias. Faz parte do ministério de Jesus participar de reuniões familiares. E aqui o que é lindo é porque Jesus, ele não é só um mero convidado, não. Ele é o verbo encarnado, ele é o Filho de Deus, é o alfa e o ômega, o início e o fim, o autor e o consumador da nossa fé, que recebe um convite de casamento e para a sua agenda para participar de um casamento. Deixa eu te perguntar, nessa manhã, você tem convidado Jesus para participar da sua família? Você tem convidado Jesus para participar do seu casamento? Você tem convidado Jesus para participar das suas reuniões familiares, irmãos? Porque Jesus ama participar. Espera aí que, sem querer, eu pressionei um negócio aqui. Isso. Jesus ama participar das nossas reuniões familiares. É engraçado porque aqui Jesus valida o casamento. Ele inicia seu ministério, segundo a ótica de João, num casamento. Validando assim que o casamento não é uma instituição do governo. Não é um cartório que valida o seu casamento, não. O casamento não é uma instituição que o legislativo vai debater e dizer quais são os limites e como deve acontecer o casamento, qual o regime, não. O casamento não nasceu no Estado, na sociedade, não. O casamento nasceu do céu. É Deus quem criou o casamento, é lá em Gênesis que ele estabeleceu dizendo que o homem se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Por isso que o homem deixará o pai e mãe, vai se unir à sua mulher e vai tornar uma só carne. Jesus, ao participar de uma festa de casamento, ele está validando o casamento de Gênesis. Ele está dizendo, é esse o projeto de Deus para a humanidade. É a família. E não é à toa que, por exemplo, Paulo, inúmeras vezes em suas cartas, trata a igreja como uma grande família na fé. Trata o tratamento entre aqueles que se reúnem no mesmo lugar como irmãos da fé. Isso quer dizer, irmãos, que Jesus também ama participar de festas de família espiritual. Sabe qual é uma realidade? Jesus está aqui nessa manhã. E ele não só está aqui, como ele é o nosso convidado de honra. Na Lagoinha Mangabeiras, durante 7 anos, nós convidamos a ele para estar nesse lugar. Mas ele não vai ficar preso aqui, porque ele não habita nessas paredes. Ele vai voltar com você para a sua casa. A presença de Deus entra lá, você colocou a chave lá na sua casa, rodou, entrou, a presença de Deus também entra com você. Ele é o nosso convidado de honra. E sabe o que é triste? É triste porque hoje muitas pessoas não conseguem se alegrar com o que Jesus se alegra. Nós estamos aqui, e isso aqui é uma festa, irmão. É um milagre. Nós estamos aqui celebrando uma linda festa diante do Senhor. Jesus é um Deus que ama festa. Jesus não veio tirar a nossa humanidade, ele veio redimi-la. É a partir de Cristo que nós nos tornamos ainda mais humanos. O pecado nos desfigura, o pecado tira de nós a humanidade. É a partir do pecado que você dá mais valor a dinheiro, é a partir do pecado que você dá mais valor às suas pulsões sexuais, é a partir do pecado que não existe fidelidade. Não, mas Cristo vem devolver a nossa alegria. Não tem nada mais singelo e não tem nada mais lindo do que alguém que foi redimido por Cristo, porque ele consegue celebrar o que Cristo celebra. Você está aqui, é pai, é mãe, avó, tio. Não tem coisa mais linda do que levantar num domingo como esse. Saber que você tem uma família que Deus te deu. Não é perfeita, mas é a família que Deus te deu. Celebrar junto com a sua família, poder sair daqui e almoçar junto, irmão. Aquela macarronada maravilhosa, frango com quiabo. Celebrar. E hoje, infelizmente, o diabo tem tirado a alegria das pessoas de celebrar o que Cristo celebra. As pessoas acham que uma grande celebração é a celebração de correr atrás de um trio elétrico em um carnaval, virar a noite em claro, celebrando e pulando, uma alegria que você nem sabe o motivo. Irmãos, é tão triste porque eu como pastor, sou convidado para muitos casamentos. E eu participo de muitos casamentos. E eu sei que como pastor eu sou uma figura ameaçadora em algumas celebrações. Então eu celebro o casamento, participo da celebração do casamento, mas eu sei que eles estão esperando para que eu vá embora.
para que o nível da festa baixe. Irmão, é tão triste às vezes saber que músicas de baixo teor moral são tocados em celebrações que Jesus deveria ser o convidado de honra. Pessoas que não se importam em cantar músicas que celebram adultério, pessoas que não se importam em celebrar músicas que celebram traições, infidelidades, violência. Irmão, nós vivemos num mundo que está completamente caótico. Esse mundo não está precisando de boas políticas governamentais. Esse mundo não está precisando de pessoas que educadamente falem bem. Nada aqui contra boas políticas e contra pessoas educadas. Mas você pode ter o diploma de Harvard, ser bem educado. No final da sua vida, você vai para o inferno educadamente. E vai dizer para o Satanás, com licença, eu posso entrar no inferno? Irmão, o mundo precisa de Jesus Cristo, irmão. É só Ele que pode nos livrar da ira vindoura. É só Ele que pode nos salvar, irmão, do juízo de Deus. Nós precisamos de Jesus. E fato é, irmão, que quando Jesus está em algum ambiente, aquele ambiente muda. Porque primeiro ele muda o coração das pessoas que estão naquele ambiente. Jesus era o convidado de honra naquele casamento. E aí o versículo 3 diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu, o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E é engraçado aqui, no verso 3 e no verso 4, que a presença de Jesus num casamento não isentou aquele casamento da crise. Irmãos, eles tinham acabado de casar e estavam numa celebração de casamento e imediatamente aconteceu uma crise. Acabou o vinho. E às vezes, para nós, os leitores contemporâneos, que não estamos tão acostumados com uma tradição e cultura judaica, dentro de um casamento judaico, o vinho era um símbolo, ele representava uma tipologia. Representava a tipologia da alegria. Logo, quando os judeus celebravam, em qualquer celebração, era regada a vinho. O casamento de Sansão, por exemplo, em Juízes 14, foi uma festa de casamento que durou 7 dias. Então imagina você fazer, hoje a gente faz uma festa de casamento de 2 horas, 3 horas e está muito, né? Imagine uma festa de casamento que se prolonga durante 7 dias. Aqui já estava no 3º dia e o vinho acabou. Se o vinho era o símbolo da alegria, a falta dele era o símbolo de uma maldição. O que faltaria nesse casamento? Faltaria alegria. Mas também é um símbolo de uma desorganização. Afinal, quem é que vai fazer uma festa e não calcula os riscos? Quem é que não vai fazer uma festa e não calcula os custos? Seria uma irresponsabilidade prometer uma festa de 7 dias e ter provisão só para 3. E fato é que, de alguma maneira, Maria parecia ser chegada, parente dessas pessoas, porque ela sabia que faltou vinho, alguém comunicou para ela. E é interessante que, mesmo quando tem uma crise, a primeira pessoa que ela procura é Jesus, para compartilhar com Jesus. Isso aqui já tira para nós uma grande lição. Irmãos, ser crente não é assinar um contrato de que a nossa vida vai dar certo em todos os âmbitos, não. Ser crente é entender que mesmo com Jesus presente, existem crises a serem enfrentadas. O Evangelho não promete para você viver uma vida num parque de diversão, não. Você não vai para o Parque Guanabara e fica brincando o tempo todo, não. A fé cristã não é isso. A fé cristã está mais para um ringue de batalha. É todo dia uma luta, é todo dia uma crise, é todo dia enfrentar uma tempestade. A fé não nega a realidade. Na verdade, a fé nos dá esperança e força para que possamos passar pela realidade sem sermos derrotados por ela. Você está aqui, essa igreja está completando 7 anos que nasceu. E já passaram alguns pastores. Você está aqui, eu tenho certeza, se eu sentar com o Pedro aqui para conversar, ele tem tantos desafios. Sonha tantas coisas e às vezes sonha coisas que não pensa nem como fazer. Eu tenho certeza que aqui já enfrentou tantas crises. Irmão, o Evangelho não nega a realidade, ao contrário, o Evangelho nos ensina a enfrentar a realidade. Não é porque Jesus está presente na sua vida que você não vai sofrer, ao contrário. Na maioria das vezes é por Jesus estar presente na sua vida que você vai sofrer mais um pouco.
porque afinal o mundo nos odeia, porque afinal o diabo nos odeia, porque afinal o império das trevas nos odeia. Irmão, nós somos odiados por muitas pessoas, mas existe um amor incomensurável também que é derramado por nós. E a gente não precisa do amor do mundo, nós temos o amor de Deus, o Pai, um Espírito que nos adotou, e nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. Mas fato é que aconteceu uma crise, e sabe onde Maria foi buscar resolução da crise? Em Jesus. Isso fala para nós sobre quais devem ser as prioridades do nosso coração. Não, irmão, Maria não ligou primeiro para o psicólogo para pedir ajuda psicológica. Maria não ligou primeiro para o pastor dizendo: ô pastor, o bicho está pegando aqui em casa. A primeira atitude de Maria foi procurar Jesus, irmão. Irmão, nada contra psicólogo, você tem que procurar, faça terapia, é bom, inclusive. Nada contra pastor, isso a gente está aqui para aconselhar mesmo, mas a sua primeira atitude deve ser primeiro buscar o Senhor em oração. E quantas vezes nós somos tão afoitos, tão precipitados, tão imediatistas, que tentamos tomar decisões e resoluções a partir das nossas pulsões e depois arcamos com consequências de decisões precipitadas, irmãos. Não, meu irmão, nossa primeira atitude precisa ser buscar o Senhor em oração. Você não tem noção do poder que existe na oração de um justo. Você não tem noção, o crente não é forte quando ele vai para a academia e fica com os braços fortes. Não, o crente é forte quando ele dobra o joelho e vai falar com o Senhor. E é triste, porque em nosso tempo as pessoas têm perdido o prazer pela oração. Elas têm perdido o prazer de falar com Jesus. As pessoas têm resumido a vida cristã em participar de um culto de 2 horas e está tudo certo. Eu vou ao culto, eu dizimo, irmão, a fé cristã, ela não é uma religião, não é um monte de passo que você tem que seguir para melhorar e então está evoluído, não. A fé cristã é um relacionamento com Deus, irmão. O nosso culto não é isso aqui é uma celebração, o nosso culto é a nossa vida, o nosso altar é a nossa vida. Nós oferecemos um culto integral ao Senhor. Você acorda cultuando ao Senhor, você toma banho cultuando ao Senhor, você almoça cultuando ao Senhor, educa os seus filhos cultuando ao Senhor, estuda cultuando ao Senhor, anda pelas ruas cultuando ao Senhor, porque você, irmão, é o templo onde Deus habita. A sua vida é um sacrifício vivo oferecido ao Senhor. Portanto, irmãos, a primeira coisa que devemos fazer na nossa existência humana, a partir do encontro com Cristo, é clamar ao Senhor desesperadamente para que Ele tome conta do nosso dia. Irmãos, é inadmissível que um cristão acorde pela manhã e o seu primeiro pensamento e a sua primeira atitude não seja cair de joelhos diante do Rei da Glória, não seja dizer: Deus, eu não sei como vai ser esse dia, mas o Senhor sabe. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, mas o Senhor pode fazer. Deus, eu falo errado, eu sou impetuoso, eu sou atrevido, então controla a minha boca, controla as minhas emoções, guarda o meu coração. Irmão, experimente fazer isso todos os dias, se você não vai ver se o seu dia é diferente. Eu me lembro que alguns dias atrás, tem uma ovelha, graças a Deus isso aqui não acontece na Lagoinha Mangabeiras, é só na Matriz. Uma ovelha muito problemática lá na Matriz, mas, nossa, irmão, pensa no irmão abençoado. E eu acho que Deus pôs ele para caminhar comigo, para me esticar, porque misericórdia. Eu falei, de vez em quando ele me ameaça, eu vou procurar outro pastor. Eu falei, isso, procura. Isso, irmão, glória, eu tenho um monte para te indicar. Falei, vou te indicar o pastor Pedro, o pastor Mateus, são abençoados. Congrega lá na Lagoinha Mangabeiras, os irmãos lá são mais crentes que eu. Mas não sai de jeito nenhum, irmão, é só a graça de Deus. E um dia desse, assim, e ele é aquele que nada está bom. Você pode preparar o melhor sermão, você pode ter o melhor louvor, ele sempre critica todo mundo. Então, nunca tem nada bom. E aí, um dia, eu terminando de pregar e saí, fiquei atendendo, foi um dia muito exaustivo. Eu prego geralmente no último culto da noite, termina por volta de 10, 10 e meia, e eu saí da igreja quase meia-noite. E eu exausto, eu entrei no carro, assim, e aí, quando eu olhei no celular, tinha 2 áudios dele de 10 minutos. Nossa, irmão, E eu recebo muita mensagem, e como eu cuido de pastores também, geralmente são mensagens urgentes, então não dá para ficar esperando. O pastor está com algum desafio na igreja, a gente precisa resolver. E aquele dia eu falei, Senhor, eu não tenho força, eu não tenho condições psicológicas, humanas de resolver. Eu lembro que eu fui para casa preocupado, assim, tentado a ouvir, eu geralmente ponho o celular num outro quarto e vou dormir, e antes de dormir eu fazendo a minha oração, falei, Deus,
Eu não sei o que é e eu não tenho condição de ouvir. O Senhor conhece meu coração. Estou colocando nas suas mãos, Pai. E dormi, descansei mesmo, apaguei, estava muito cansado. No outro dia pela manhã, quando eu acordei, eu orando, aí a ansiedade foi trazendo, né? Tem 2 áudios de 10 minutos para você ouvir. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu vou acordar, vou terminar aqui minha oração, fazer meu devocional, e eu vou ouvir esse áudio, e me dá graça, me dá sabedoria, não deixa eu me irritar, eu já estou com o coração irritado, eu já sei que talvez eu possa responder mal, me ajuda, Senhor, me ajuda. E aí eu lembro que depois que eu fiz meu devocional, peguei o celular, desbloqueei, quando eu fui no áudio, estava apagado. E aí a gente ainda duvida. Eu falei assim, tá. Falei, meu irmão, bom dia, tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? E ele respondeu assim, pastor, fica tranquilo, Jesus já resolveu. Irmão, eu falei, a gente não acredita no poder que tem a oração. A gente não acredita porque nós somos incrédulos, irmão. É por isso que Jesus não é a primeira opção. É por isso que a gente primeiro tenta resolver com a força do nosso braço. É por isso que primeiro a gente tenta resolver com a nossa intelectualidade. É por isso que primeiro a gente tenta dar um jeitinho brasileiro para resolver. Porque somos incrédulos que Jesus está no controle da nossa vida. Irmão, deixa eu te falar. Você não entregou a sua vida para um prato de farofa com coração de galinha e pinga numa esquina qualquer, não. Você não entregou a sua vida por um cabrito. Você entregou a sua vida para o Filho de Deus. Ele assumiu a responsabilidade da sua existência. Você não tem mais direito da sua vida. A sua vida pertence a Ele. Ele é o Senhor da sua existência. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. E é engraçado porque quando Maria primeiro procura Jesus, Jesus não responde do jeito que ela quer. Ele fala, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. A gente às vezes acha que esse texto é uma resposta rude de Jesus, mas na verdade é o contrário, né? A palavra mulher é um pronome de tratamento elogioso. Ele está respondendo de maneira cordial, né? Um pronome de tratamento de maneira cordial. Mas ele está rompendo um vínculo com ela. Ele está dizendo, a partir de agora, você é uma mulher nobre. Eu não estou respondendo agora como filho da Maria. Agora eu sou o Messias. E o que ele está dizendo? A intenção do coração de Maria era que Jesus se manifestasse como Messias àquela hora. E Jesus está dizendo, não, ainda não é chegada a hora. Jesus sabia que ele precisava cumprir o ministério de modo que fosse morto na Páscoa, porque afinal ele era o Cordeiro Pascual. Qualquer antecipação ministerial poderia levar os judeus a apedrejá-lo, levar os judeus a tentar o matar antes da hora, e Jesus sabia que não era chegada a hora. Isso quer dizer, irmãos, Jesus também fala não para as nossas orações. Porque nem sempre Jesus responde da maneira como a gente quer. E é aí que está a fé. Porque ter alguém que responde só o que você quer, responde as suas orações da maneira que você quer, é ter um gênio da lâmpada. E Jesus não é o nosso gênio da lâmpada. Jesus não é aquele que a gente vai lá, faz um carinho e ele manifesta e diz, você tem 3 desejos, o que você quer? Eu vou realizar para você. Não. Jesus às vezes responde da maneira como a gente não gosta que responde. Jesus, o senhor não pode fazer agora? Não, não posso. Não vou fazer. Às vezes ele só nos deixa em silêncio para que a gente reflita a respeito das nossas motivações. Mas fato é, irmão, porque Maria está nos dando um exemplo de fé. Porque ela ouve uma resposta não agradável de Jesus. Ela busca Jesus primeiro. Jesus não responde da maneira como ela quer, mas a Maria tem algo no coração. Ela tem um dom de Deus. Eu ouso dizer que é um dom que todos nós aqui temos nessa manhã. Sabe qual é o dom que Maria tem? O dom da fé. Porque olha o que ela fala no versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Jesus não respondeu ainda do jeito que eu quero, mas eu acredito que ele vai fazer, porque Jesus está na casa. Irmão, às vezes você está orando, tem alguns anos para a conversão do seu cônjuge. Às vezes você está orando alguns anos por uma situação delicada na sua família. Às vezes você está orando, intercedendo por alguns anos por uma pessoa se converter. Eu tenho orações assim. Eu tenho amigos que eu oro todos os dias para que a graça do Senhor os alcance. E na minha percepção humana, aparentemente Deus parece tardar, irmão. Mas mesmo assim, eu estou sempre disponível mandando uma mensagem. Porque no final eu creio que Deus pode tocar o coração. No final eu creio que Deus pode tocar na minha família. No final eu creio que Deus pode transformar realidades, irmão. É isso que é fé. Nós acreditamos que o Evangelho tem poder para transformar corações de pedra em corações de carne, irmão. Ele pode transformar.
Maria está dando esse testemunho, ela está dizendo, olha, ele não me respondeu do jeito que eu queria, mas fica à disposição, o que ele mandar, vocês vão fazer. A ordem dele a gente vai obedecer, não tem problema, porque eu sei que Jesus tem sempre o melhor para mim, e mesmo que o melhor para mim não seja o que eu acho que é melhor para mim. Você acha que Jesus está querendo te prejudicar? Você acha que ele é como na mitologia grega, Zeus, está lá fortão com um raio na mão, e se você fizer raiva, toma aqui o raio. Você acha que é isso? Não, irmão. Os caminhos dele são mais altos que os nossos. Os pensamentos dele são mais elevados que os nossos. E às vezes, o que para nós é ruim, Deus está chamando de bênção. Porque nós temos uma visão limitada, materialista, e achamos que bênção de Deus é só ter prosperidade material, é só ter tudo que a gente quer. Não, e Deus está dizendo, não. A maior bênção que você pode ter é a presença de Deus na sua vida. Um fôlego de vida, uma oportunidade maravilhosa de viver. Irmão, deixa eu te falar, aqui nós estamos diante de umas pessoas milionárias, podem não ser de dinheiro, mas são da graça de Deus, o nosso Senhor. Não tem coisa mais linda do que saber que a gente é cheio de vida. E não é só uma vida que vai acabar quando Deus recolher a gente, não. Nós temos uma vida eterna. Essa é a maior bênção que alguém pode receber. E aí, fato é que o texto continua dizendo, então ele lhes disse, agora Jesus olha para os serviçais e diz, ali, versículo 6, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabia 180 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. E então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Irmão, isso aqui choca para nós, porque essas talhas de pedra, talhas grandes, que armazenavam água, elas faziam parte dos rituais de purificação dos judeus. A teologia do judaísmo entendeu errado o que era a santidade. Eles acreditavam que precisavam o tempo todo se higienizar e que a espiritualidade era limpa por meio de uma higiene física. E logo, isso aqui não é uma teologia contra o banho, não, você tem que tomar banho, amém? Mas tomar banho não te torna mais espiritual do que alguém que não toma banho. Jesus evidencia isso, por exemplo, falando de um mendigo. A gente não sabe se é uma parábola ou se é uma factualidade entre Lázaro e o rico. Era um mendigo, um homem pobre que não tinha condição de se lavar, mas era alguém puro espiritualmente. Os judeus acreditavam que comer uma comida impura, suja, com as mãos sujas, contaminava o coração. Jesus já tinha dito, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai do coração. O homem não precisava de uma lavagem cerimonial, não era lavar as mãos, lavar o pescoço, os pés, não, ele precisava de uma lavagem no coração, era uma lavagem nas motivações, nas intenções, o qual nenhuma água humana poderia alcançar. Agora, aquele lugar era um lugar que quem chegava naquela festa de casamento, ia lá, lavava as mãos, os pés sujos de longas caminhadas, lavavam os pés, pegavam provavelmente uma toalha, molhavam e também tiravam o suor do pescoço, da cabeça, lavavam o rosto. Aquilo ali era um lugar para se lavar a sujeira do corpo. E acreditavam que assim estavam purificados. Agora preste atenção, Jesus está virando para os serviçais e está falando, pegue a pia da cozinha, encha de água e leve até o encarregado da festa. Irmão, eu não sei você, mas eu imaginando essa cena, eu como garçom, eu acho que eu não obedeceria. Eu falei assim, imagine, o Pedro vira para mim e fala assim, pastor, vai ali no banheiro, pega uma água da privada e oferece para alguém aqui. Eu falei, Pedro, de jeito nenhum que eu vou fazer isso. Né? A gente brinca, né, fazendo algumas suposições, eu sempre brinco com esse texto aqui, eu falo, a gente tem uma heresia particular, né? Eu acredito que os garçons tinham algum problema com aquele encarregado, para poder fazer isso sem questionar. Eu me lembro, certa vez eu trabalhei num restaurante aqui na Zona Sul, e eu era responsável, a gente trabalhava numa equipe, eu era responsável por organizar o prato. Então a gente colocava uma porçãozinha de arroz, de feijão, e pesava, e o prato tinha que ter uma imagem bonita e uma quantidade legal. Só que o encarregado do restaurante, pensa em alguém endemoniado. Era ele. Um cara chato demais. E aí qualquer coisinha, olha, o caldo do feijão vocês colocaram demais. Tem que voltar o prato e fazer de novo.
Irmãos, se ele ficava voltando o prato, atrasava o serviço. E se atrasava o serviço, os clientes começavam a ficar indignados. E a gente sempre tinha censuras, repreensões da chefia por conta disso, porque ele parece que não gostava da gente e nos prejudicava. Eu lembro que um dia o rapaz que estava junto comigo, que me ajudava na montagem do prato, estava muito estressado com ele, e ele mandou voltar e por acaso, naquele dia, ele pediu para voltar muitos pratos. E ele disse, olha, ele vai ver, eu vou me vingar dele. Eu falei, você não faz nada não, rapaz, que senão a gente é demitido. Ele não vai saber. Eu lembro que eu montando, nós terminamos o serviço, era por volta de 3 horas da tarde, e aí a partir das 3 horas da tarde era quando todo mundo que trabalhava ia almoçar, e aí a gente montando os pratos de todo mundo, eu montando o prato dele e ele fazendo a salada, ele pegou o limão e espremeu o limão na salada. E aí eu falei, não faz isso não, e ele, se você falar, eu vou falar que você que teve a ideia. E vai ser nós dois demitidos. Eu falei, misericórdia. E espremeu o limão e deu a salada para ele. E eu olhando tenso, né? Eu falei assim, meu Deus, será que eu falo ou não falo? Eu pequei, né? Decidi não falar. E ele comendo a salada e dando joia para a gente, tá bom demais. Então, quando você for num restaurante, trate bem os garçons. Cuide bem de todo mundo que está trabalhando, porque é uma questão de vida ou morte. Mas apenas para te ilustrar uma possibilidade, irmãos, eles pegam aquela água suja nas talhas de pedra de lavagem cerimonial e vão levar até o encarregado da festa. E sabe o que é engraçado? É porque o versículo 9 diz assim, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Irmão, sabe isso aqui nos lembra? É que só Jesus pode transformar coisas inúteis em coisas aprazíveis ao paladar. Talhas de pedra, de ritual de purificação, sendo transformado num vinho nobre. Jesus está dando um claro recado. Ele está dizendo para o judaísmo antigo, eu estou decretando a falência do judaísmo. Eu estou mostrando que a lei não pode salvar vocês, eu estou mostrando que o ritual de purificação cerimonial não pode salvar vocês. Eu estou dizendo que só eu posso transformar as coisas, a realidade das coisas. Irmão, não sei se você entendeu o tamanho desse milagre e a impossibilidade. Nós estamos na era da ciência, nós estamos na era da tecnologia, nós estamos na era do saber humano. Nunca houve um tempo na história da humanidade em que o ser humano tivesse tanto conhecimento. Nós mandamos pessoas à lua, nós mandamos seres humanos para o espaço, mas até hoje não houve ninguém capaz de mudar as moléculas de algo para mudar em outra coisa. Ninguém pegou a água e conseguiu transformar em vinho. Sabe por quê? Porque isso é impossível, humanamente falando. Assim como é impossível o nosso coração ser transformado, assim como é impossível nos tornarmos boas pessoas. Não, irmão, nós temos uma inclinação natural para o pecado. Vem falar comigo que você não acorda de manhã e tem preguiça de vir à igreja. Pecado isso. Vem falar comigo que você não vai trabalhar amanhã na segunda-feira e fala que desânimo de trabalhar, que a gente tem vontade de desistir. Irmão, o que é que nós precisamos é de uma transformação no nosso coração, irmão. Se Jesus não mudar o nosso coração, não tem como. E agora deixa eu te falar. Eu quero lembrar talvez de alguns de vocês que em algum momento da vida já disse: nunca que eu ponho o pé numa igreja. Pastor, eu odeio pastor. Ter que falar da minha vida para pastor? De jeito nenhum. Hoje está na igreja? Gosta de pastor? Dizima? Oferta? Participa de conferência? Tem roupa de crente? Fala igual crente? Anda com Bíblia de crente? Virou crente? O que aconteceu? Era uma talha de pedra cheia de água suja. Um dia Jesus falou com alguém: pega essa talha de pedra e leva para o serviçal. Aí, enquanto caminhava, foi transformando. Nem você entendeu o que aconteceu. Fato é que Jesus transformou a sua vida. Jesus mudou a sua história. Jesus transformou o seu coração, meu irmão.
Irmão, quando eu olho para trás, eu vejo é só Jesus para poder fazer o que ele fez com o meu coração. É só Jesus para fazer o que fez na nossa vida, irmão. Olha como estávamos, como Jesus nos encontrou. Olha o estado da nossa vida. Tem gente aqui que era brigão, brigava com todo mundo no trânsito, saía discutindo com todo mundo. Hoje virou a paz em pessoa. Tem gente aqui que era o problemático da família, não podia ver o problema, que saía arrumando confusão com todo mundo. Hoje virou o apaziguador da família. Tem gente aqui afundada nas emoções, depressivo, sem propósito. Hoje tem alegria na hora que acorda. O que é que aconteceu, irmão? Jesus mudou sua talha de pedra e transformou num vinho, o vinho da alegria. Ele te encheu com o Espírito Santo. O texto continua dizendo, versículo 10, e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Oh, irmão, isso aqui é engraçado, porque é uma cultura, certamente você conhece essa cultura. Era uma festa longa, durava vários dias. Primeiro se serviu o melhor vinho. Depois que as papilas gustativas já estavam viciadas no sabor do melhor vinho, então serviu o pior. Isso acontece muito. Acontece, por exemplo, em festas de aniversário. Você chega na festa de aniversário, eles servem o refrigerante para você. A primeira rodada, geralmente, vem Coca-Cola, Guaraná Antártica. Pode ser que isso aconteça aqui também. E aí, depois que você já provou, estou denunciando aqui já. Depois que você já provou e seu paladar está um pouco viciado, começa a vir o Guaraná Dolly, começa a vir o Del Rey Cola. Mas era o que acontecia na cultura. Eles primeiro serviam o melhor vinho e depois que todos já estavam sem capacidade sóbria de discernir o sabor de alguma coisa, então vinha o pior vinho. E o resto da festa acontecia com o pior vinho. Agora, sommelier, o encarregado, é alguém que tem o paladar com capacidade de discernir o sabor das coisas. É alguém que estava ali como responsável por aferir a qualidade daquele casamento. E de repente ele está no terceiro dia da festa. E de repente chega o vinho para ele. Ele vai aferir a qualidade daquele vinho. E ele prova e algo choca ele. Porque ele diz, olha, todos servem o melhor vinho primeiro. E vocês guardaram o melhor até agora. Porque, irmão, com Jesus, o vinho dele é sempre melhor que o nosso. O que Jesus faz é sempre melhor do que aquilo que nós fazemos. É engraçado que com Jesus o dia seguinte é sempre melhor do que o anterior. Eu sei que a gente está aqui comemorando 7 anos. Eu oro para que venha mais 7, 20, 30, 40, 50. Mas a cada dia que passa, a gente está perto de um vinho melhor. Sabe qual é o vinho? É de um dia encontrarmos com o autor e o consumador da nossa fé. É de um dia não termos mais um culto dominical para frequentar, não. Um dia a gente vai ter um grande banquete, um grande casamento. O noivo se encontrando com a sua noiva. Irmão, um dia uma alegria que não vai ter fim, não vai faltar mais vinho, não vai faltar mais alegria. Nós estaremos diante do Cordeiro, estaremos assentados com o Cordeiro à mesa, às bodas do Cordeiro. Esse é o desejo do nosso coração, meu irmão. Mas até lá, cada tempo que passa, cada minuto que passa, cada hora que passa, a gente tem mais convicção. A convicção de que está chegando o tempo. É engraçado porque aqui Jesus também está dando um claro sinal, e aqui eu finalizo com a última aplicação. Que nas nossas festas falte a alegria. Daqui a pouco, essa celebração linda vai acabar e todos nós voltaremos para as nossas realidades. Eu sei que vocês têm leões a enfrentar nessa segunda-feira. Eu sei que existem tantos desafios para enfrentar. Para nós é como se o vinho tivesse acabado. Mas o que Jesus está dizendo é que aqueles que caminham com Ele, Ele nunca deixa faltar o vinho. E se o vinho simboliza a alegria, Jesus está dizendo para nós, não falta alegria na vida do cristão. É engraçado, Paulo aos Filipenses, ele escreve que é chamada a carta da alegria. E a carta da alegria é uma igreja
pedindo para Paulo dar alguma orientação, porque eles estão desesperados, estão sendo perseguidos, estão vendo seus bens sendo dilapidados pelo Império Romano, estão vendo seus irmãos sendo ceifados pelo Império Romano. Escreve para Paulo, o maior pregador da igreja primitiva, o baluarte do evangelho, que também está preso. E aí Paulo, preso, escrevendo para uma igreja perseguida, ele dá um imperativo para esses irmãos: irmãos, eu quero lhes dizer, alegrem-se no Senhor. Novamente eu repito, alegrem-se no Senhor. Sabe por quê? A nossa alegria não está na quantidade de dinheiro que a gente tem na conta bancária, a nossa alegria não está na quantidade de amigos que temos no nosso círculo social, a nossa alegria não está em quem está na nossa vida ou quem nos abandonou, a nossa alegria está no Senhor, porque a alegria do Senhor é nossa força. Jesus é o motivo da nossa alegria. Irmão, talvez você possa estar vivendo uma fase tempestuosa, talvez você possa estar vivendo um período de crise dentro das suas celebrações, mas o fato é que quando Jesus é presente na nossa vida, falta tudo menos a alegria. E o convite de Cristo nessa manhã é que, a despeito de qualquer circunstância, não deixe nada roubar a sua alegria, e a sua alegria tem que estar no Senhor. Quantos recebem essa palavra? Fique de pé no seu lugar, me permita orar por você. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã tão preciosa. Eu quero orar abençoando os meus irmãos. Quero orar para que, em nome de Jesus, o Senhor conceda alegria para os meus irmãos. Pai, que Jesus seja prioridade no coração de cada um aqui, Pai. Que Jesus seja sempre o primeiro a saber aquilo que está no nosso coração. Que Ele seja a nossa primeira alternativa e não a última. Que o Senhor nos guarde nos momentos de crise, que possamos Te obedecer, Pai, Te obedecer piamente, cada uma das Suas palavras, que o Senhor guarde o nosso coração e que estejamos sempre na Sua soberana vontade, Senhor. Transforma, Pai, o nosso coração, transforma as nossas talhas de pedra. Espírito Santo, gera em nós a alegria como fruto do Espírito, gera em nós essa alegria que traz esperança, Pai. Nós selamos isso e colocamos o nosso coração diante do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.